Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Urnal, um projeto da Azul de Saturno. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. Eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E o filme de hoje é? O filme de hoje é o Getsu Monogatari. Lá vai eu falando japonês. Ele é um filme do Kenji Mizoguchi, de 1953, com o roteiro dele é baseado na série de contos do Akinari Ueda, denominada o Getsu Monogatari, ou seja, o mesmo nome. Aqui, ele ficou conhecido como Contos da Lua Vaga. Se eu não me engano, além dos contos do Akinari Ueda, ele também é baseado nos contos de um escritor francês, mais contemporâneo, mas eu não me lembro o nome do escritor. Esse filme, ele tem bem essa vibe de livro, né? Ele parece uma história sendo contada mesmo. Ele entrelaça o destino de várias pessoas e no centro desse entrelaçamento tá sempre duas coisas, né? Um é a guerra e o outro é a ganância do homem. E aqui o homem mesmo, homem de ser masculino. Porque uma questão dessa narrativa é que todas as mulheres que aparecem são muito mais sensatas do que todos os homens que aparecem. Inclusive, elas são muito mais certas do que eles, em todos os momentos. A história, ela gira em torno com dois personagens principais, né? Dois homens. Um é um ceramista e também é fazendeiro, né? O sonho dele é ser um grande ceramista reconhecido. Tem o ajudante dele, que também é um fazendeiro, mas esse quer ser um samurai, porque ele vê os samurais como aqueles grandes guerreiros, aquela visão romantizada que a gente já citou lá no filme anterior, né, no Rashomon. Os dois são casados, né? O que é o ceramista? Ele tem uma esposa e um filho. A gente tem esse cara querendo ser um ceramista famoso e dar tudo de melhor para sua esposa, né? Ele realmente demonstra o filme inteiro ser apaixonado por ela. Só que, ao que parece, ele não entende que pra ela o mais importante é ele estar junto, né? É esse laço real de amor entre os dois, né? Ele tá com a cabeça viajando. Sim, tipo, ele quer ser famoso e ele... Na real, ele quer mesmo ganhar mais e mais dinheiro, né? E aí entra também um pouco daquela ideia que talvez inicialmente fosse dar uma vida mais confortável, tanto pra esposa quanto pro filho, mas que acaba... A ideia inicial acaba sendo sobreposta pela ideia de só ganhar dinheiro. Sim. E aí, tipo, eles acabam, ele com o ajudante, né? Acabam tendo um sucesso relativo ali, vendendo umas cerâmicas nesse momento ali da guerra e tal. E aí ele resolve fazer mais e mais e mais e tentar vender a todo custo, né? E em todo momento ela tá falando, né? Que não, eu quero ter o suficiente pra gente viver. E ela fala pra ele, inclusive, né? Que eles ganham, 3 moedas de prata. E aí ela fala, não, pra mim já tá bom. A gente já tem dinheiro suficiente pra viver confortavelmente. A gente não precisa ganhar mais do que isso. Sim. Se você tá aqui, pra mim tá bem. Não tá bom, sabe? E ela fala isso várias vezes. Então, seguindo nesse arco do ceramista, ele vai junto com... Acontece o quê? A guerra finalmente chega até a vila deles. E naquele momento, eles estão no meio de uma fornada gigante de cerâmica, e que é o que vai possibilitar eles, né, de conseguir todo esse lucro e ir atrás do sonho deles. E eles fogem, né? Deixam o forno lá aceso. Só que, eles se põem em risco pra poder cuidar da cerâmica, porque nesse ponto, a ganância dele e essa busca por essa quantidade de dinheiro sobrepõe até todo o amor, todo o sentido de segurança que ele tem para com a família dele. Exato, e ele, não entende, porque ele acha que os soldados já foram embora, né, da vila. Porque os caras, os soldados que estão invadindo lá, eles, além de estarem roubando das pessoas, roubando comida, roubando dinheiro, eles estão também levando os caras à força pra fazer trabalhos e coisas e tal. Virar escravo. Exato. Estão estuprando as mulheres. Isso é uma coisa brutal, assim. Exato. São todos samurais, né? Eles são samurais. São samurais de alta patente, mas na verdade, são todos dentro da hierarquia, né? Samurai, né? São todos bushi. Exato. Mas enfim, aí ele se arrisca pra voltar lá, porque ele não tá mais escutando, né, coisa, porque ele tem que manter o fogo da cerâmica acesa, porque senão todo o trabalho dele vai embora, não sei o quê. E aí ele não entende também que se os soldados pegarem ele, a esposa dele vai ficar sozinha. E aí daí ela vai viver do quê? Sabe? A esposa e o filho dele. Isso não passa na cabeça dele naquele momento. Eles, por sorte, né, conseguem escapar dessa situação, levam as cerâmicas pra vender. E aí ele deixa a esposa e o filho, vai ele, o ajudante e a esposa do ajudante.
Ele deixa a esposa e o filho no meio da vila deles, que foi arrasada pela guerra e com um exército à porta ainda, né? Eles podem voltar a qualquer momento. Mas ele deixa lá e fala, eu vou voltar com muito dinheiro pra você. Não, e tem outra coisa também que ele deixa, tipo, eles primeiro tentam ir de barco, né? Eles falam, é mais seguro. Acaba que eles encontram um maluco lá que foi atacado por piratas no meio do barco. No meio do lago, né? E aí ela fala, não, vamos voltar, porque são uma presságio, que não sei o que, sei lá. Aí eles acabam decidindo que não, que eles vão sozinhos. E a mulher do outro, como não confia no maluco porque o cara é meio tapado e meio doidão, ela vira, não, eu vou porque senão ele vai fazer merda. E aí ela acaba indo os três, né, como você falou, e ela fica, a esposa do ceramista. Isso, ela e o filho. Então, nesse tempo que eles tentaram atravessar pelo lago, a galera que tava com eles antes da vila, que foi pela trilha da montanha, se eu não me engano, uma coisa do tipo, já sumiu dali. Então ela literalmente tá sozinha, tipo. Isso. Ela não tem nem outras pessoas conhecidas pra ajudar ela. E o que já é um presságio do final trágico dela, né? O ceramista, então, vai junto lá com esses outros dois vender as cerâmicas. Eles têm um sucesso fantástico lá, porque afinal de contas o produto é bom e as pessoas estão com demanda de cerâmica, porque como a gente viu a ação dos exércitos, eles entram nas casas e quebram tudo. Então, óbvio que as pessoas precisam repor essas cerâmicas, né? E ainda mais numa cidade grande. E aí é uma cidade que aparentemente ainda não foi tocada pela guerra, assim, do jeito que a vila deles foi, né? Sim. Exceto um pedaço, que aí entra a questão, né? No meio daquela venda toda, ele vê duas mulheres, uma jovem muito bonita, vestida com roupas nobres, e a serva dela, que fala, leva esse item lá pro castelo que a gente vai te pagar lá. Ele fica encantado pela mulher ali. É uma mansão, não um castelo. É, uma mansão. Ele fica encantado por ela ali, então ele vai até lá. Naquele momento ele é seduzido, já tem uma coisa meio esquisita ali, que na hora eu falei, isso aí é espírito, né? Mas isso obviamente é todo o tempo que eu gastei da minha vida consumindo filmes de terror e filmes de espírito. Né? Eu tenho trabalhos escritos sobre filmes de terror, né? Né? Mas eu não gosto muito de filme de espírito, não. Não é porque eu tenha medo, é porque eu acho bobo. Mas nesse caso não é um filme de espírito, assim. Nesse caso, esse lance desse espírito não é bobo. Porque ela... Eu já tô entregando mesmo ouro, né? Ele só descobre que é um espírito lá no final, depois que o sábio lá, Assim, o monge... na real... É um profeta. Ele tem noção de que ela é um espírito o tempo inteiro. A questão é que ela meio que enfeitiça ele, né? Tanto que a gente falou, né? Que ele gosta muito da esposa e do filho e tal. E ele realmente vive por eles. Tanto que quando ele tá comprando... A primeira vez que ele para... Antes de levar as mercadorias lá pra elas na mansão... Ele para no cara que vende kimono. E a pessoa que ele imagina vestindo os kimonos só é a esposa dele, sabe? Isso. E o negócio é que ela meio que enfeitiça ele a ponto que ele meio que parece que ele esqueceu disso, sabe? Ele não tem noção do que ele tá fazendo ali. Ele não tem noção de tempo, ele não tem noção de nada. Mas ele meio que sabe porque ele fala pra ela, né? Que tipo, não importa se você é um fantasma, se você é uma feiticeira, o que você seja, eu quero ficar com você. Mas é parte do encanto também. E a outra questão é que ela tem um quê de esquisito e ela tem duas marquinhas na cabeça, né? Que eu não lembro agora tudo certinho, mas se eu não me engano, isso tem a ver com parte da mitologia deles lá, de coisa relacionada com o espírito, né? Quando a pessoa ela passa pro outro lado, ela fica com essas duas marquinhas na cabeça. Não todas as pessoas, mas enfim. Então, eu acho que aí a gente chega naquilo que a gente tava conversando enquanto tava vendo, né? Que esse filme, ele tem como personagem principal 2 homens, mas na verdade a história dele é o drama de 3 mulheres. Que a primeira mulher foi deixada pra trás na vila sozinha, que é a mulher do ceramista. A outra mulher, depois a gente trata do assunto dela, né? Que é a mulher do ajudante. E a gente tem esse espírito, né? Que é filha do grande senhor daquele castelo, que acabou morrendo sem se casar, né? Que é interpretada pela Machiko Kyo, que é a mesma que interpretou a esposa lá no Rashomon, que
a gente comentou na semana passada, né? Então já tem uma ligação aí, né? A gente tem a mesma atriz interpretando. A história da família dela é uma história marcada pela guerra, né? A guerra é uma marca muito forte. Foi o que levou à morte dela. E levou ela por essa ganância, ela e a enfermeira, né? Que é a serva dela lá, a caçar alguém que pudesse suprir esse desejo de casamento que nunca foi concretizado desse espírito. Na real, não chegaria a ser uma ganância, né? Eu acho que era um desejo muito grande que ela tinha e que acaba virando uma ganância, não por coisa, mas é tipo... É aquela parada de quando a gente fala, tipo, que o espírito morre e aí fica, tipo, uma coisa pra fazer, sabe? Com uma arrependimento. pendência. E aí, tipo, parece que é isso. Ela não consegue passar porque ela tem isso ali muito forte nela, esse desejo. E acaba que isso... Ela entende que existe uma ganância nesse homem também, né? Que parte do feitiço não é um feitiço... Pelo menos eu vi dessa forma, né? O feitiço não tá ligado a ele olhar pra ela e achá-la bonita. E sim também, porque ele olha pra ela, mas ele se encanta mais com o fato dele ver as cerâmicas dele sendo usadas num lugar caro, chique e parecendo mais importantes do que elas são, né? Ou tão importantes quanto ele acha que elas são. Sim, não, e também o fato de que ela... que é uma senhora, né, tipo, uma senhorita, né, no caso, de uma família importante, tá dando toda essa atenção pra cerâmica dele, né, dizendo que ele é muito bom, que ele não pode, que as cerâmicas dele não podem ficar lá esquecidas numa vilazinha pobre, sabe, essas coisas. Ela tá apelando pro ego e pra esse desejo dele, né, essa ganância. Aí a gente tem esse entrelaçamento desses dois pontos. E é uma coisa muito interessante, porque... Esse filme, ele tá categorizado lá como um drama fantástico, porque sim, ele é um drama com toques de fantasia, mas ele tem muito da questão do filme de horror, principalmente do horror oriental e de um horror ocidental um pouco mais contemporâneo, que não é aquele filme pra te dar susto, mas pra que através do sobrenatural e do horror, você veja problemas e defeitos da própria humanidade, né? Coisas que às vezes as pessoas têm que corrigir, pequenos desvios. Como, por exemplo, nesse caso aí, né? A ganância do espírito meio que reflete a ganância dele, né? Ou o espírito usa a ganância dele pra dominá-lo. Na real, todo mundo é ganancioso o filme o tempo inteiro, né? Os soldados, as pessoas também, tipo, não só os personagens principais, mas os outros que você vê também o tempo inteiro roubando um do outro, sabe? Ele só se dá conta... Na verdade, não se dá conta, né? Ele só aceita o fato dele realmente estar com essa ganância daquela mulher ser um espírito quando aquele profeta lá, né, fala pra ele e aí marca ele. E é nesse momento que ele realmente se liberta lá do espírito e mostra que toda aquela mansão, né, era na verdade de ruínas, que aquilo ali tinha sido destruído há muito tempo já, né? E todo o dinheiro que ele ganhou vendendo a cerâmica que ele ia levar pra mulher, ela é roubado dele, porque acreditam que ele roubou aquela espada, que é uma relíquia e tudo mais, então é tirado o dinheiro dele, mas fala, pelo menos agradeça que você ficou com a sua vida. Não, é que não prenderam ele também, né? Porque aparece o outro exército, que é o mesmo exército que invadiu a vila dele lá, botou fogo na prisão, então. Quando ele retorna pra casa dele, ele dá 2 voltas na casa antes de entrar, né? E quando ele entra, ele vê a mulher dele e o filho dele. E acaba que, obviamente, como a gente já viu antes, né? A mulher dele tá morta. A gente vê ela tentando fugir lá e ela cai no meio do caminho. Ela passa fome, ela vai estar passando fome também, fugindo do exército do outro exército que perdeu, aparentemente, né? Ela foi morta pelo exército derrotado. E o exército que também tava passando fome, sabe, no final das contas. Sim. E aí eles acabam atacando ela pra roubar qualquer coisa de comida, que ela, na real, tava guardando uma comida que uma senhora que ajudou ela a fugir, e deu comida pra ela, acho que parece água também, né? E ela tava guardando pro filho, e aí ela, acaba sendo morta. Ou seja, a gente tem aí o ciclo dele fechado, né? Com a tragédia de 2 mulheres e as 2 mortas pela guerra, né? E essa ganância das pessoas, tanto por terras quanto por dinheiro. Então, mas além disso, acho que o final dele também é legal, porque, assim, primeiro que ela perdoa ele, né? Ela fala que não, tá de boa, você voltou são pra casa, né? São e salvo, né? Isso. Um ponto que eu acho muito legal nesse pedaço é que ele admite que ele tá errado.
Uhum. E você pensar que ele, dentro daquela sociedade extremamente machista ali, ele admitir que ele tá errado pra mulher é um negócio muito grande, assim. Essa história é muito poderosa, né? Foi o que a gente falou. Na verdade, são Uhum. 2 homens, personagens principais, mas é o drama de 3 mulheres, né? A gente já viu Entre... 2, né? Que são os que as duas acabam, de certa forma, virando espíritos. Uhum. E você tem a do ajudante, que quer virar porque quer samurai, né? Então ele rouba, de certa forma. Na verdade, não, porque aquela parte do dinheiro já era dele, né? Mas era dele e É, da mulher. A na mulher verdade, era não. dele e da mulher só, não. Era dos 3, porque ele tem uma parte no dinheiro ali, saca? Tipo, Uhum. ele ajuda, ele faz a cerâmica junto com o outro, ele tem uma parte do dinheiro da cerâmica. Ele rouba o dinheiro quase todo. É, E ele, tipo, sai exatamente. correndo pra. Sai fugido dos dois, né? Pra poder, da esposa da coisa, pra comprar uma armadura e uma lança pra virar samurai. Porque ele tenta a primeira vez, antes deles irem pra essa cidade pra vender cerâmica e tal. E os malucos expulsam ele, né? Os samurais expulsam ele e falam: ah, você não tem nenhuma lança, não tem nada. Depois que você conseguiu uma, aí você vem aqui tentar alguma coisa, né? Uhum. E ela fica, tipo, tentando botar noção, tipo, botar senso na cabeça dele, né? Tipo, ela fica o tempo inteiro tentando fazer isso, na verdade. É. Ela é a razão ali. Ela falou, tipo, não, você não vai gastar o dinheiro da gente em besteira. Tá doida? A gente tem coisa mais importante pra fazer, tipo, sei lá, comer, sabe? Mas ele é movido pelaquela fantasia, né? Que a gente também tem, né? De achar que os samurais são grandes guerreiros, que têm muitas terras, muito dinheiro. Mas isso não eram todos. E como a gente vê no decorrer do filme inteiro, esse filme não segmenta as castas de samurai, né? Mas tinha samurai que era o samurai camponês, que era um camponês que tinha medo de terra, que consegue virar um samurai. Tinha um samurai que eram aquelas pessoas que eram contratadas só. Tinha os samurais de família, esses sim eram ricos. Então, Aquela galera que foi herdando coisa, né, também. sim. Era normalmente o maluco que ia ter. Que talvez tivesse um cavalo. É. E que tinha aquelas armaduras bonitona, completa e tal. Pô, ele pega uma quantidade absurda de dinheiro e na hora de comprar, compra uma placa velha lá, uma lança. Uma armadura. Meio Bosta. mais ou menos, né? É. E é muito dinheiro, né? Porque aquilo é feito pra vender pra samurai. Samurai normalmente são ricos, então você vende caro. E nesse ponto, quando ele tá lá realizando o sonho dele de comprar armadura e ir pra guerra, a mulher dele tá indo atrás dele e acaba sendo estuprada por samurais. Também, na real, ela acaba correndo atrás do cara pra ir atrás do coisa, né? Mas ela acaba se perdendo, né? Saindo da cidade e tudo. O ceramista, ele tá tomando conta do resto das cerâmicas, né? Porque na hora que os dois tentam sair pra ir atrás do cara, você já vê aquela galera indo em cima da banquinha dele, saca? Então, tipo... Então, tipo, meio que ele fica naquela, eu vou, não vou, aí ele volta ali pra cuidar dos coisas, porque senão também, no final das contas, eles não vão ter mais nada. E aí, ela acaba sendo estuprada, né? Perde a honra dela, pelo que ela diz, e acaba sendo levada à vida num prostíbulo. Porque é o que uma mulher sozinha, naquele período, talvez pudesse conseguir, né? Já que ela não teria nem como voltar pra terra dela. Não, ainda mais porque, assim... ela, tipo, acaba ficando sozinha também, porque mesmo que ela tenha voltado lá pra banquinha de volta e tal, o outro maluco sumiu. Então, tipo, como é que ela vai voltar também sozinha, saca? Sem falar que, até pela conjuntura da época e tudo mais, ela, tipo, ela tá morrendo de vergonha, ela fala isso em algum momento também, tipo, ela mas ela não deixa... Tipo, uma das coisas é que ela não se sente culpada. E diferente da outra, do Rashomon, que bota a culpa o tempo inteiro nela, ela bota a culpa no cara. Porque, de certa maneira, ela só foi estuprada porque ela foi atrás do cara pra tentar não deixar ele fazer besteira. Exato. E no final a gente reforça ainda mais isso, porque ele consegue virar um samurai, ele acha um grande general cometendo harakiri, e ele rouba a cabeça desse general. Ele não ganha... O cara não tá cometendo harakiri, porque o harakiri, na real, ele tem que se matar, né? Ele pede pro outro soldado, pro outro samurai matar ele. E aquilo ali ele pede pra tirar a cabeça, que era justamente pra não acontecer o que o cara faz, né? Que é matar o outro samurai na crocodilagem e pegar a cabeça do senhor. Isso, ele ganhou a honra da batalha por um ato que ele não fez, né? Por um ato mentiroso. Exato. E ele consegue, sim, vir um grande samurai com um exército, Um exército não, né? Uma pequena guarnição, um cavalo. A armadura, porque ele... É uma armadura bonita.
e vai festejar com os soldados no prostíbulo. E uma coisa que eu acho legal antes dessa cena dele tá lá, dele ir levando a cabeça pro outro cara, né? E o cara que dá as recompensas pra ele sabe que ele não fez isso. Tanto que ele fala, você acha mesmo que eu vou acreditar que o fulano de tal lá, que eu não lembro o nome, que é um grande senhor, morreu na mão de um soldado de embaixo, né? De um soldado de infantaria. Mas ele dá as coisas pro cara porque vira, no final das contas, a gente conseguiu matar o cara, sabe? Tipo, a gente conseguiu ter a cabeça dele ali e a gente tem uma coisa. E aumenta a moral das tropas, né? Porque Sim, aí os soldados vão lutar com mais vontade. Porque, pô, se ele, que era um soldado raso, conseguiu, eu também posso. Que é o que as pessoas vão perguntar pra ele no prostíbulo, né? Diz aí como é que você fez pra gente fazer igual. Exato. Antes disso até, o que eu ia falar não era nem dessa parte, mas era da parte quando ele ainda tá vendo lá essa cena do senhor pedindo pro outro samurai matar ele, que ele vai se esgueirando, tipo, ele vai se arrastando no chão, sabe? Tipo, isso. E é engraçado. Tipo, isso é condizente com a ação que ele vai ter depois, que é uma ação, tipo, que não é honrosa, né? Pelo ponto de vista do que a gente tem como samurai e tal, e honra. Uhum. Então é uma bagaça, tipo, bem na trairagem mesmo, tipo, bem na desonestidade, inclusive, porque ele pega o cara pelas costas e o cara não tá nem percebendo ele. E, não sabe, dá chance de defesa nem nada. É uma bagaça muito, tipo... É condizente uma ação com a outra, sabe? Com o desfecho da história, dele ficar ali mentiroso e tal. Essa parte da história, a forma como ela é contada, né? Ela me lembra muito o gênero de Daigeki, que é aquele gênero de mangá histórico, né? Do qual a gente tem Lobo Solitário, O Preço da Desonra, ou o Satsuma Gishiden, que vai sair aí pelo Pipoca Nankin, que representa um samurai bem próximo do que ele era realmente, né? E representa a história do Japão próxima do que ela era. Então você tem uma história cheia de intrigas, cheia de jogo político, cheia de sujeira, né? E de jogadas de sorte. E de dramas familiares. Porque quando ele chega lá pra festejar com os soldados dele, ele encontra a mulher dele, que acabou tendo que virar prostituta lá e tá sendo roubada por um cliente. E nesse momento ela fala, olha só, esse aqui foi o lugar onde você me largou. Você conseguiu tudo que você queria. E tudo que você ganhou foi pago com o meu sofrimento. Ou seja, ele não estava interessado em crescer junto com a mulher ou os dois realmente compartilharem um caminho. Ele estava interessado no sonho dele. E quando ele fosse feliz no sonho dele, ela ia ficar feliz por ele estar feliz. Sendo que não, isso, ela o tempo inteiro deixa claro que não, isso tá errado. O certo é o outro caminho. Exato. E aí no final acaba que ele abandona a vida ali de samurai, né? Ele vê que ele fez cagada e ele vê que ele se importava com ela também, apesar de ele ter sido babaca. Ele acaba voltando também, acaba os dois voltando a ficar juntos, né? Ela também fala, né, que você consegue restaurar minha honra? E aí, no final das contas, os voos voltam como se nada tivesse acontecido, né? Pra galera da vila. Acho que ninguém fica sabendo o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele. Ele se desfaz, né? Joga tudo no rio das roupas de samurai, das armas e tal. E eles voltam a ser fazendeiro lá de boa. No mesmo lugar onde eles começaram, né? E ajudando lá com coisa. Só que mudado, né? Porque é o que ela pede pra ele, né? Agora você vai trabalhar direito, você vai realmente... É porque o restaurar a honra dela não seria se vingar de quem fez alguma coisa contra ela, ou de tudo aquilo. Mas ele se acertar no caminho, porque o que acabou com a honra dela foi a ganância, foi o egoísmo dele, né? E é isso que tem que ser derrotado. Nesse ponto eu achei esse filme fantástico, né? De como é que ele aborda isso. Porque bem diferente do Rashomon, que a culpa cai sobre a mulher em todas as ações, nesse caso a culpa é sobre ganância, sobre guerra, sobre essa busca, né? Esse ódio. E todos esses estão ligados com a figura masculina, né? No final das contas. Elas são o foco da sensatez ali. É por isso, né? Um filme com 2 personagens masculinos principais, mas a história são sobre 3 mulheres. Isso, inclusive, acontece bastante nos filmes do Mizoguchi, né? As mulheres deles são muito importantes nos filmes e elas normalmente estão certas. Mesmo que o mundo seja errado e acabe fazendo com que elas tomem decisões erradas ou elas acabem num caminho, tipo, desonroso, assim, sabe? Por dizer, pela ideia da época.
ou um caminho que não, tipo, ruim, normalmente elas estão certas, sabe? Sim. Tipo, é meio que culpa da sociedade ser ruim que elas acabam num caminho ruim também, sabe? Tem uma outra personagem que acaba sendo um pouco mais... que acaba caindo nessa coisa da ganância e do coisa e acaba tendo um final ruim. Mas, no final das contas, elas também se acertam ali com outras mulheres que elas tenham conhecido ou coisas do tipo, sabe? E no final das contas, é meio que mais uma questão do mundo ser ruim e ser podre do que dela necessariamente ser errada ali. É o mesmo lance também com esses personagens masculinos, né? Eles não são ruins, eles só são cegos pro que tá à volta dele, pra ouvir quem tem a razão ali naquele ponto. Eu acho que vocês devem assistir esse filme com calma. É um filme que tem uma direção de arte super bonita, tem todo esse tema profundo aí pra gente discutir, não só a sociedade da época que ele tá retratando, ou da época que ele foi feito, mas também a nossa sociedade, o que a gente faz. Então, eu acho que não tem como indicar mais esse filme. Sim. Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.